Oi, pessoal, muito boa noite para você que nos acompanha semanalmente aqui nesse bate-papo, esse bate-papo que traz questões ligadas a São Bernardo do Campo, melhorias, desafios e por que não apontar soluções. São Bernardo pode mais. Antes de começar esse bate-papo aqui, eu quero fazer aquele convite para você, como eu faço costumeiramente toda semana. Vai lá nas redes sociais, Luiz Fernando PT13, tudo junto, compartilha, curte, comenta. E também tem um novo arroba, que é o Prosa com Luiz Fernando. Esses dois arrobas você encontra a gente, você manda sugestão e você traz aqui informações e compartilha informações com a gente neste bate-papo tão importante para a nossa cidade. Nossa convidada de hoje é a Ângela Spinelli. Ela nasceu em São Bernardo do Campo, é advogada e filiou-se ao Partido dos Trabalhadores aos 18 anos e é diretora da pasta de Mulheres da Juventude do PT, a JPT. Em São Paulo, a Ângela também é catequista na paróquia São José, no bairro Baeta Neves, onde mora. Ângela, boa noite, tudo bem? Prazer te receber aqui no Prosa São Bernardo Pode Mais. Boa noite, o prazer é todo meu. Ângela, então vamos começar esse nosso papo. Assim, queria saber um pouco mais da tua história sobre de como você entrou na vida pública e essa coisa também que envolve paróquia, envolve religião, que é tão importante. Não deixa de ser andar junto, né, Ângela? Nunca, jamais. Se eu entrei na política é porque um dia Jesus me ensinou que todo mundo é igual, todo mundo é irmão. Mas a minha trajetória política, ela não se cria, eu nasci. Aham. Eu nasci com consciência de classe porque os meus pais são sindicalistas. Uhum. Então, em casa, eu fui aprendendo, eu fui acompanhando, cresci em comício do Lula aqui em São Bernardo do Campo. Aí, na escola, eu tive aula de sociologia e filosofia, que são importantíssimas, e eu fiquei com uma coisa muito gravada na cabeça. É uma frase de Antônio Gramsci que diz: eu odeio os indiferentes. Porque, de fato, a gente tem que tomar partido. Então, quando eu entrei na faculdade de Direito, na Faculdade de Direito do Lago São Francisco, eu entrei no movimento estudantil. Eu comecei a militar ali dentro da faculdade, comecei a achar um negócio meio interessante, a galera era meio petista também. E aí eu virei pro meu pai e falei, me leva numa plenária do PT. Meu pai é filiado. E aí ele me levou e eu fiquei encantada. Eu vi uma sala colorida de povo. E eu falei, não, é aqui que eu quero ficar. E aí eu me filiei ao PT. Depois que eu me filiei ao PT, eu comecei a militar na juventude do PT e a gente chegou até onde a gente está agora. Angela, muito importante essa mostra tua trajetória. Você falou que já começou em casa praticamente, seus pais sindicalistas. De onde que eles são? Aqui de São Bernardo mesmo? Meus pais, na verdade, vieram de São Paulo, Tá. né? Meu pai, ele era eletricitário, então ele era dos sindicatos eletricitários, e minha mãe era bancária. Hum. Eu falo que eu sou a CUT, Literalmente, né? Era bancária também aqui no ABC ou bancária de São de Paulo? São Paulo. Ah, tá. Isso. Um sindicato muito importante, né? Um sindicato de luta, de história. E é um sindicato potente também na região de São Paulo. A região de São Paulo é São Paulo e região metropolitana, porque Osasco e região também, né? Isso. Eu fui bancária, né? Ah, é? A gente tem que repetir os passos dos nossos pais, né? Aqui em São Bernardo, você é metalúrgico, você é filho do metalúrgico, neto do metalúrgico, eu sou filha da bancária. Quanto tempo trabalhou como bancária, Ângela? Felizmente, não foi muito tempo, porque Hum. aquele ambiente é insalubre, né? Mas eu trabalhei no jurídico de um grande banco aqui de São Paulo. Tá, tá. Depois eu fui advogada autônoma, Uhum, trabalhei para outro banco ainda, uhum. e aí agora eu tô advogada autônoma. Você formou há quanto tempo na São Francisco? Já tem 7 anos, você Nossa, acredita? voa, né? Voa É muito rápido. inacreditável. Agora, antes de dar continuidade aqui ao nosso bate-papo no São Bernardo Pode Mais, você falou que é filha de sindicalista, trabalhadores e tal. Ângela, entrar numa faculdade de Direito como a do Lago São Francisco, que é da Universidade de São Paulo, não é uma coisa tão simples assim. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Cara, eu estudei no colégio termomecânica. Tá. Eu fui uma sortuda que teve uma educação de qualidade, de referência desde Uhum, cedo e gratuita. uhum, Só que assim, é muito engraçado pensar que os meus irmãos não tiveram a mesma oportunidade e não tá. chegaram, Uhum, né? Então, é, eu lembro que na minha turma tinham 12 de 450 alunos. 450 alunos, 12 eram pretos. nossa, Só. cara. Era antes das ações afirmativas da Afirmativas. USP, Uhum, né? Então, assim, foi difícil chegar lá. uhum. Foi difícil sair, porque eu perdia 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar da faculdade, estudando em São Paulo e morando em São Bernardo. Eu chegava em casa, às vezes, 1 hora da manhã, eu já sofria assédio
tarde da noite, porque eu estava voltando para casa. Claro. Né? Então, assim, eu acho que mais difícil do que entrar para mim foi chegar ao final, né? Porque esse trajeto me matava, eu sentia dificuldade, eu não conseguia participar das mesmas coisas dos outros alunos. Sim. Era uma desigualdade muito grande de renda também. Claro, Tinha gente com várias casas lá na Sim. faculdade, né? Mas é mais triste saber que as pessoas da região onde eu estudei, né? Muitos jovens e crianças do Alvarenga nunca nem vão sonhar com a possibilidade de chegar na USP. É verdade. Se a gente não fizer alguma coisa até lá. É. Bom, e falando nisso, então isso é muito importante porque a gente está falando literalmente da realização e da busca por políticas públicas que de fato tenham acesso a essa população, seja na região do Alvarenga, seja na região central, seja na região do Parque São Bernardo. Voltando aqui para o nosso Prosa São Bernardo Pode Mais, Ângela, eu queria te ouvir. Você é diretora da Pasta de Mulheres da Juventude do Partido dos Trabalhadores. Como é que você enxerga e como é que você avalia essa questão no desenvolvimento de políticas públicas para as mulheres aqui na nossa cidade atualmente? Cara, vou ser muito sincera. Política pública para a mulher é um outdoor no Paço no mês de março. Uhum. Porque a gente tem, teoricamente, um hospital da mulher que serve à mulher e não aos próprios servidores que estão lá por algum motivo. Mas como que a gente fala de política pública para a mulher numa cidade que é marcada por escândalo no hospital da mulher? Como que a gente fala de uma... Sabe, política pública para a mulher é ficar com gaze presa dentro de mim? Em resumo, a gente não tem creche para pôr filho. E aí, como que a mulher faz qualquer outra coisa com relação a isso? Claro. E por causa disso tudo, da dificuldade que elas têm de conciliar a tripla, quarta jornada, elas ficam desempregadas ou elas vão para o trabalho informal. E São Bernardo do Campo não tem política pública que proteja essas mulheres. Além disso, é muito inseguro para as mulheres de São Bernardo do Campo e para as crianças também. Não sei se você sabe, mas São Bernardo do Campo concentra 40% dos estupros do ABC Paulista. Meu Deus, isso é um absurdo. Isso é ridículo. E nada é feito sobre isso. Fica falando tanto de segurança pública, do COI, inferno, que seja, e nada é feito, nada se resolve. Então, assim, é um outdoor. É o que a gente tem, um outdoor no Paço, que eles falam às vezes que vai ter uma oficina ou outra. A gente tem curso de empreendedorismo que acontece em horário comercial. E aí as pessoas que já trabalham em algum trabalho precarizado Sim. não conseguem ir. Né? Então, é isso que acontece nessa cidade. A gente não tem política pública voltada para a mulher. E a transversalidade das políticas públicas atravessam as mulheres. Então, assim, tudo que dá errado na saúde é para a mulher. Tudo que dá errado na educação atravessa a mulher. Se der errado na segurança pública, é sempre atrás da mulher que estoura o balão. Assim, é ridículo. Isso quando você traz essa questão de políticas públicas voltadas e aí você dá transversalidade na educação, na saúde, na habitação, no social, tudo envolve, passa pela mulher como centro. E esse recorte que você trouxe das mulheres São Bernardo sendo notícia na mídia por conta dessas violências no que diz respeito ao hospital da mulher, uma mulher que ficou com gases dentro, perdeu o bebê, essa loucura toda. É uma coisa sem tamanho, só reflete o quanto a cidade é carente e falta de política nesse sentido para as mulheres. Ângela, como que você vê tudo isso no que diz respeito à questão que você trouxe também um outro recorte muito importante, da educação, e quando a gente fala da mulher, que essa tripla jornada, que tem que cuidar da casa, que tem que cuidar do filho, que tem que se preocupar com a creche, com a educação e com a saúde, vacinação. Como é que a cidade pode trabalhar essas questões? Porque eu lembro que na gestão do prefeito Luiz Marinho tinha algo específico para isso e era muito desenvolvido e trabalhado, né? Nossa, assim, eu acho que se a gente resolver essa pergunta, a gente ganha o prêmio Nobel. Uhum. Porque é o grande desafio da atualidade, o trabalho de cuidado da mulher e tudo que passa por trás dela. E, assim, já começa resolvendo essa questão se a mulher tiver uma creche, vamos do básico. Se ela tiver uma creche, se tivesse um projeto tigrinho para deixar o filho à tarde, né? Se eu tivesse sala de EJA aberta, porque elas foram fechadas. Na cidade. Se eu tivesse sala de EJA aberta, onde essas mulheres pudessem estudar depois de ter parado a vida para ter um filho, ou por qualquer outro motivo ela não tenha feito essa educação,
ela poderia estudar. Hoje ela não pode, né? Então, são várias coisinhas muito básicas que já levariam a um resultado muito melhor do que a gente tem Que hoje. ajudaria muito, né, Ângela? Ajudaria muito. E por falar nisso, quando você trouxe o recorte da EJA, que é a educação de jovens e adultos, e também na qualificação, que a EJA tem um trabalho muito importante, além da educação continuada para que as pessoas, sejam homens e mulheres, terminem seus estudos, que por algum motivo pararam, né, essa questão da qualificação profissional. Uma das tuas principais bandeiras é a questão da empregabilidade, emprego e renda, né? São Bernardo perdeu vários postos de trabalho, indústria indo embora. Atento que era uma empresa muito importante para quem procurava, para a juventude que procurava o seu primeiro emprego. Fala dos desafios para o próximo prefeito aqui em São Bernardo quanto a essa questão, que é muito importante. Então, emprego e renda me dói um pouco mais na carne mesmo, porque como eu já falei aqui, eu tive que trabalhar em São Paulo. Não tinha emprego para mim no ABC Paulista, não tinha emprego para mim em São Bernardo. Então eu pego isso muito debaixo do meu braço. E assim, vamos começar que se a gente tiver as esferas, né, do nosso governo funcionando juntas, a gente consegue ir mais longe. A exemplo do que o nosso ministro e ex-prefeito, Luiz Marinho, e o Lula fizeram com a Volks, a gente poderia fazer muito mais. Eles seguraram uma fábrica aqui em São Bernardo do Campo. Outras tantas poderiam nem ter sido fechadas se a gente tivesse feito isso. E assim, eu acho que a gente tem essa sinergia maior com o governo federal e a gente vai conseguir fazer isso de uma forma muito melhor. Além disso, a gente tem uma força aqui em São Bernardo do Campo, que é a UFABC, né? E a gente não aproveita o potencial da universidade aqui no ABC Paulista, aqui em São Bernardo do Campo. São Bernardo poderia ser um tecnopolo, a exemplo de São Carlos. A gente poderia usar a Universidade Federal como um atrativo para empresas de maior tecnologia se instalarem aqui nos nossos terrenos que, se Deus quiser, o prefeito ainda não vai vender, né? Mas nesses nossos terrenos que estão disponíveis dessas outras fábricas que foram embora. Além disso, a gente precisa entender também que a nossa realidade de emprego hoje é diferente do que a gente tinha anos atrás. Sim. Hoje, existem muitos microempreendedores. Então, várias pessoas que abriram um MEI, que estão tentando a vida aos trancos e barrancos justamente porque não tem emprego. Ou o que mais as outras milhares de pessoas que foram recém-demitidas nessas grandes fábricas que foram embora iriam fazer, certo? Então, a gente precisa fortalecer esses microempreendedores. A gente precisa criar feiras, criar cursos, pensar também em acesso ao crédito, pensar também em incentivos fiscais a essas pequenas empresas também, porque para elas não fecharem, para elas continuarem gerando renda aqui em São Bernardo. Né? Não, a gente está só falando das grandes, enormes empresas. As pequenas empresas também estão fechando em São Bernardo do Campo. Médias e pequenas empresas geram muito emprego também. Exato, e essa galera a gente também não pode perder. Tem que ter uma política pública especificamente voltada para a manutenção dessas pequenas e médias empresas aqui em São Bernardo do Campo. Pois é, que está faltando. Ângela, você também é catequista de jovens na Igreja Católica, aí, como a gente falou, lá na paróquia São José, não é? No Baeta Neves. Tua gestão extinguiu vários programas ligados, direcionados à juventude, aqui para os jovens da cidade de São Bernardo do Campo. Queria que você analisasse esse cenário e também medidas, como é que pode atacar programas desenvolvidos para essa juventude que é ávida por informação, que é ávida por lazer, que é ávida por novas tecnologias, tal, e não dá nada em troca. Juventude não dá voto, juventude é rebelde também, acontece as coisas que vocês fazem, né? Então, esse é o motivo que eu consigo imaginar que tenha sido extinguido tantos programas para a juventude, porque isso não gera renda, entre aspas, não gira para a prefeitura. Mas, de verdade, esse jovem que você tá resolvendo hoje, ele não vai para a rua, ele não vai para as drogas, né? Ele vai ajudar a transformar e reconstruir essa cidade. Então, é importante que a gente invista na juventude. O primeiro item nessa lista é restabelecer a Cajuve, da coordenação de juventude, porque a gente hoje não tem mais. A gente precisava voltar com a Fundação Criança, precisava, de novo, reabrir as salas de EJA, tinha que retomar os programas de aprendiz da prefeitura, né? Então, a galera que ajudava muito
com os carros ali nas ruas e outros mais programas que a gente colocava a juventude para trabalhar. A gente tinha um programa de juventude que era um agente cultural na periferia. Era uma galera que trazia cultura para a periferia, era remunerado por isso, então não ia em busca de outras vias problemáticas. Então tem, cara, isso tudo para não falar volta tudo que tinha antes. E mais um pouco. A gente continua tendo que a gente precisa descentralizar os aparelhos de lazer. Hoje, não sei no bairro de vocês, mas o crack no meu bairro, ele tá horroroso. Imundo, cheio de fungo. A biblioteca foi extinguida, né? Isso é outra coisa. Mas os aparelhos de lazer fora do centro, eles estão indo, sei lá, às traças. Eles não estão mais servindo pra nada. A galera que vai lá fica num risco de pegar tétano, né? Então, Meu Deus. você não cuida de um lugar, esse é o risco que você dá pra criança. Sim. Aí vai chegar lá numa fila gigantesca na UBS pra se vacinar e... E se tiver, né? Porque Esse é um detalhe. né? As informações que chegam para a gente é que nas unidades de pronto atendimento, além da falta de médico, que é o básico, falta inclusive remédios básicos, como o dipirona, né? E isso é muito complicado. E você trouxe, né, Ângela? Como é que fica? Vacina de tétano, soro de tetânico, nossa, isso é luxo. Ângela, você, no que diz respeito a essa juventude, você trabalha com jovens na igreja. Como é que é lidar sabendo de todas essas dificuldades, esses desafios para a juventude, sabendo que programas direcionados e voltados para a juventude são extintos numa cidade tão grande, tão importante como São Bernardo, Ângela? Cara, Qual a principal reclamação deles quando chega no grupo de jovens, por exemplo, Ângela? olha, eu sou catequista ainda num bairro Uhum, relativamente privilegiado. uhum. Mas eu sei, por exemplo, de jovens de outras paróquias que precisam fazer uma organização colossal se eles quiserem assistir um filme no cinema. Porque simplesmente, por exemplo, a passagem é ridiculamente cara. Se você for levar um grupo de jovens inteiro, tem gente que não tem R$ 12 para ir e voltar do Paço Municipal, por exemplo. Que é o problema. Toda vez que a gente tem uma coisa muito centrada no centro e você depende dessa passagem maluca, Claro. né, as pessoas não acessam. Esses jovens, eles reclamam às vezes de, pô, eu não posso ir porque eu tô doente. E eu tô aqui na UPA. E aí a UPA tá lá, né? Você entra na UPA, você entra num vórtice, você não sabe quando você vai sair, se você vai sair hoje ou amanhã. Né? Então a galera às vezes fala, não consigo ir porque eu tô passando com o médico algum dia. Uhum. Né? Então eles também reclamam das escolas, eles reclamam mesmo desses aparatos de juventude, eles não conseguem acessar tão bem. A passagem é, obviamente, uma reclamação recorrente. As pessoas vivem falando, por que a gente não tem passe livre? Por que a gente não conversa mais sobre isso? Ninguém fala nada sobre isso. Né, assim, é muito triste. É muito triste, às vezes, entender que a igreja provém mais coisas para eles do que o Estado. Do que o poder público, do que né? o poder público. Eles se sentem mais acolhidos e mais protegidos na igreja do que pela prefeitura. E não é esse o papel de uma igreja. Embora a gente tenha que acolher, a gente não tem que suprir a prefeitura, Sim. por O exemplo. papel dela está lá como provedora de políticas públicas que ela tem que fazer, né? Para isso que serve um gestor público. Sobretudo quando você pensa numa cidade macro como São Bernardo. Ângela, esse ano é um ano muito importante. Esse ano tem eleições municipais, não só aqui em São Bernardo, mas no Brasil inteiro. Você é advogada, uma jovem advogada e também pré-candidata a vereadora na cidade de São Bernardo do Campo. O que te levou a colocar o nome à disposição da população de São Bernardo, ser pré-candidata? Fala pra gente. Bom, eu voto sempre a uma passagem do Evangelho de São Mateus. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Eu tenho essa coisa de que eu preciso fazer o bem pro próximo. Muito forte em mim. E isso passa por todas as maneiras que a gente tem de fazer o bem pro próximo. Vem pela caridade que a gente faz por meio da igreja, mas vem também por entender por que as pessoas são atravessadas pela política, por que as pessoas não são vistas pela política, por que elas não estão na política. Né? Estar pré-candidata hoje
vem muito do meu próprio anseio de representatividade, de querer me ver lá na frente. Tá. E um dia eu vi a Dilma. Um dia eu vi a Dilma ser presidenta. E eu falei, cara, acho que a gente pode, né? E desde então isso não saiu da minha cabeça. Acho que eu gostaria de ir. E conforme eu fui trabalhando, né, com a política, com a juventude, etc., as pessoas começaram a me questionar, Ângela, por que você não vai? Por que você não vai? E eu fiquei com isso na cabeça, mas por que eu não vou? Por que tem que ser outra pessoa? Por que não pode ser eu? E hoje eu tô pré-candidata pelo mesmo anseio que eu tive, que eu sei que tantas outras meninas têm. Que elas querem se sentir representadas na Câmara de São Bernardo do Campo. E a representatividade, ela não é vazia. Porque só uma mulher sabe as dores que uma mulher tem. Só um jovem sabe qual é o tamanho do apagamento que a gente passa. Só uma pessoa LGBT sabe o medo que a gente tem de sair na rua. Então, essas pessoas que estão lá, e são essas pessoas, são capazes de fazer políticas públicas melhores para abranger todas essas pessoas, e eu entendo que eu sou uma dessas pessoas. Agora, Ângela, isso é muito importante quando você fala de representatividade, porque São Bernardo do Campo, na sua Câmara de Vereadores, tem 28 cadeiras, e é um absurdo que em nossa cidade há apenas 2 mulheres eleitas, que é a Ananice e a Ana do Carmo, né? A Ananice é uma mulher preta. Aliás, representatividade preta na Câmara de São Bernardo praticamente inexiste, né? Porque a Ananice, depois de anos, a gente conseguiu eleger uma mulher e uma mulher preta. E você fala assim, de se ver, como que você avalia esse atual Legislativo Municipal em São Bernardo do Campo, na sua maioria composta por homens e homens brancos? É só mais um capítulo do nosso Brasil colonial, né? Que a política era deles, sempre foi. A gente era banido da política. As pessoas pretas, as mulheres, as pessoas LGBTs nem existiam, vamos combinar? Né? Então, o ponto todo é que eu olho para essa Câmara e eu vejo dinheiro. Eu sinto que essas pessoas não foram eleitas por um anseio popular. Elas foram eleitas porque elas tiveram o financiamento adequado para isso, para atingir essas pessoas no momento em que ninguém atingia. A gente está falando de 2020, ano de pandemia. Sim. Pessoalmente, eu vi gente vendendo voto na minha frente em 2020, porque senão não tinha dinheiro para comprar comida. Então, eu entendo que essa Câmara tem essa configuração hoje por causa disso. Primeiro, porque a política é assim. Segundo, porque essa galera tinha muito recurso, muito financiamento para se colocar ali. E aí, gente, nem todo trabalho militante consegue resolver isso. Sim. Né? Mas a gente conseguiu, ao menos, colocar os nossos vereadores lá com a nossa representatividade, e a ideia é que a gente aumente esse número. E outro detalhe também, né, Ângela, que, por exemplo, além de tudo isso que você trouxe, desse recorte, também falta representatividade jovem também no parlamento, né? De quantos a gente está falando, é importante ter jovens na política, é importante que essa juventude venha para o lugar de decisão, para o lugar de disputa, mas ao mesmo tempo você tem que dar condição para que de fato essa juventude chegue com condições, né? Pois é, ninguém vê o jovem com seriedade, né? Sempre parece que a gente está num parquinho brincando com coisas extremamente sérias que não deveriam ser coisas nossas. Mas, ao mesmo tempo, foram os jovens que derrubaram Bolsonaro. Foi a gente que fez uma extensa campanha de mídia, a gente que puxou o voto até torta à direita e a gente que votou no Lula em 2022. Esse é o perfil da esquerda, da nova esquerda, né? E as pessoas começaram a enxergar isso. O Partido dos Trabalhadores, por exemplo, veio com muita seriedade as nossas candidaturas jovens. Né? Esse partido, Bom, o PT sempre acreditou em mim. Isso é uma coisa que precisa ser dita. Até quando eu nem acreditava em mim. Mas a gente vê a diferença com que é tratada, com que a juventude do PT é tratada e com os outros jovens de outros partidos são tratados. Então, a gente é visto com a seriedade necessária nesse momento. E, de verdade, cara, a gente vai revolucionar aquela Câmara. A gente vai meter o louco, a gente vai passar essas pautas, a gente vai fazer São Bernardo um lugar muito melhor.
Que bacana. E quando você traz isso, é muito bacana de ouvir, porque quando você trouxe essa questão dos jovens, tal, na disputa presidencial lá, que elegeu, deu a Lula de novo o terceiro mandato como presidente da República, eu lembro que teve uma campanha massiva antes da eleição para que os jovens tirassem o título de eleitor, que se sentisse parte do processo, né? Você pretende também envolver essa questão e dizer que os jovens aqui de São Bernardo também eles são parte desse processo, que podem fazer parte de tudo isso? Poxa, mas claro. Inclusive, a gente fez essa campanha de novo aqui em São Bernardo do Campo esse ano. Todo ano eleitoral a gente faz essa campanha, nos anos que não são eleitorais também, diga-se de passagem, né? Porque eu lembro quando eu fiz 16 anos, eu virei pro meu pai na mesma hora que eu acordei, no dia que eu fiz aniversário, eu falei, eu quero ir no cartório tirar meu título. Então, da mesma forma que eu, tem tantos outros jovens ansiosos por terem voz, justamente por serem tão esquecidos, que eles juntaram nessa campanha nesse ano também. Então a juventude tá ciente, tirou seu título e agora eles vão fazer a melhor coisa possível com as informações que eles tiverem, né? Não vou falar o quê, mas eles sabem quem tá do lado deles. Uhum. E me diz uma coisa, como que você trabalha essa questão? O jovem está muito ligado em redes sociais, em novas tecnologias. Como é que a Ângela Spinelli, pré-candidata a vereadora, pensa dessa questão, trabalha essa questão nas redes sociais? Importante também? O quê? Do voto? Não, de lidar, falar com as pessoas também e usar as redes sociais. Inclusive, eu prefiro usar as redes sociais. Porque eu sei que o jovem não para pra pegar folheto na rua. A gente não para pra conversar, nossa vida é tão corrida, entre 500 coisas ao mesmo tempo, que às vezes no transporte público, quando tá lá no ônibus, a hora que você para e vai mexer numa rede social, você vai conversar. A melhor forma de você falar com o jovem é você usar as redes sociais num tom leve pra falar de política e pra falar de si mesmo. Uau. De uma forma mais humanizada, mais tipo, eu me gravo lá no meu karaokê, que eu gosto de fazer. Porque eu sei que eu gostaria de votar em uma pessoa, por exemplo, que tá no karaokê, que se diverte, alguém que entende, por exemplo, que um karaokê não pode ser fechado, porque tem gente que não gosta das pessoas que frequentam o lugar, que é um problema que a gente tem em São Bernardo, por exemplo. Né? Então, tudo é política. É verdade. Tudo é política. Existir é política, respirar é política e rede social é política também. Você falou assim do karaokê, você costuma, frequentadora de karaokê? Gosta muito? Eu sou a maior cantora de karaokê que você já viu. Inclusive, eu canto no karaokê, eu canto na missa, aliás. Então, sempre que eu tô estressada, eu vou lá no karaokê pra desestressar. Assim, que cantos mais espantam. É verdade. Qual é o estilo musical? Eclético? Eclético. Mas eu gosto de falar que eu sou Suplicy de São Bernardo. Bacana. Ângela, nosso tempo está chegando ao fim. Queria te dar um minutinho para tuas considerações finais nesse nosso bate-papo São Bernardo Pode Mais, o que você achou, o que você espera e sim, te desejar sucesso nessa caminhada aqui em São Bernardo do Campo como pré-candidata a vereadora aqui na cidade. Olha, foi muito bom conversar. Eu acho que a gente falou de alguns temas muito importantes. Claro que isso não cobre nem metade do que a gente precisava conversar sobre tudo que tem para fazer nessa cidade. E ainda bem que o próximo prefeito vai ter 4 anos para transformar tudo isso, no mínimo. Né? Então, o meu recado fica o seguinte. Cara, jovens, mulheres, pensa com carinho no que precisa para você. Não para os outros, para você. Porque é você que sabe a dor que você sente. Você sabe o que o seu vizinho passa. Pensa com carinho qual é a pessoa que defende você, as suas pautas e as suas necessidades. Perfeito, Ângela. Sucesso na tua caminhada aqui. Espero falar contigo em outra oportunidade. Quem sabe, vendo você alcançando êxito aqui em São Bernardo. E para você que nos acompanhou aqui nas redes sociais, aquele recadinho de sempre. Luiz Fernando, PT13, tudo junto. E prosa com Luiz Fernando, @Luiz Fernando PT13, tudo junto. E @prosa com Luiz Fernando. Vai lá, manda informação pra gente, curte, comenta, compartilha. Vamos fazer com que essas informações cheguem ao máximo de gente. Obrigado pela sua companhia aí do outro lado. A gente se encontra no próximo São Bernardo Pode Mais. Tchau!